dia! Hoje nós vamos falar sobre ecologia. Vamos dar uma introdução em ecologia para você entender. Dá uma olhada aí nessa imagem bonita, olha, a vista da Mata Atlântica, né? Ali no município de Morretes, a Serra do Mar do Paraná. Bem bacana, você pega um trem ali em Curitiba, desce a Serra do Mar, pelo meio da serra, é um passeio muito bacana, vale a pena. Quem não fez, faça depois da pandemia, vale muito a pena. É uma região que tem uma biodiversidade muito grande e eu trouxe essa imagem aí para vocês contemplarem que beleza de vista, né? Para vocês entenderem um pouquinho do que a gente vai começar a falar. Bom, a Mata Atlântica, então, é uma floresta encontrada em partes do litoral do Brasil e um dos ecossistemas de maior variedade de espécies de plantas. E, lógico, né, a planta, com certeza, vai trazer a fauna para que ela possa interagir e, assim, fazer o seu ciclo. Bom, o que a gente vai estudar, então, na ecologia? Para princípio, eu preciso entender o que significa, né, ecologia. Ecologia é uma palavra grega, né, de origem grega. Oikos, casa, logos, estudo. Estudo de casa, estudo de ambiente. Alguns termos que a gente precisa entender e ter aí na nossa cabeceira, no nosso caderninho de anotações. Por quê? Quando você encontra uma questão de vestibular, né, de biologia, e você tem lá uma história, contando uma história para você resolver essa questão, é muito difícil esses termos da biologia eles apresentarem os seus significados. Então, por exemplo, tem espécies. Você já tem que ter na mente que espécie é o conjunto de indivíduos muito semelhantes que na natureza são capazes de cruzar entre si e gerar filhos férteis. Então, assim, todo mundo que consegue se cruzar e a reprodução disso, ou seja, o fruto dessa reprodução, acontecer que gerou esse filho e esse filho é fértil para gerar uma nova espécie, é constituído de espécie. Então, o termo traz o significado dizendo que dois indivíduos semelhantes se cruzam e dão espécies, né, e geram filhos férteis para que siga o ciclo aí. Essa é a definição de espécies. Então, olha lá. O sagui, dois saguis, né, o tufo branco e o de bigode, eles dois são saguis, mas são de espécies diferentes, ok? Então, neste caso, você tem aí os dois sendo saguis, mas as espécies deles são diferentes. Habitat. Você estudou lá no 6º ano que o habitat é a casa dos animais. E o nicho ecológico é o trabalho que eles fazem na natureza. A tia Érica traz aí uma definição um pouco melhor para você usar no seu vestibular. Habitat, sim, é o lugar em que ele vive, o que ele demarca de lugar, né, onde é o território dele. E o nicho é onde vai acontecer as relações, ou seja, toda a parte que ele vai interagir com o meio físico, com o ambiente físico, seja para caçar, seja para fazer a sua reprodução, seja para aumentar a população, isso é o nicho ecológico, né? Onde ele consegue interagir com o meio físico, fazendo desse meio físico um lugar para ele viver e seguir a sua espécie, né? Poder reproduzir aí a sua espécie. Eu trago aí, ó, a onça, né? A onça pintada, muito comum no Pantanal Mato-Grossense, ok? E ela vai dividir o nicho dela junto, por exemplo, com a capivara. Então, num nicho, você pode encontrar várias espécies interagindo tranquilamente. Bom, população. População é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em determinada região. Então, dá uma olhada nesses pinguins, coisinha mais linda aí, ó, uma população de pinguins interagindo e vivendo numa determinada região. Comunidade é o conjunto de todos os seres vivos de determinados lugares que mantêm relação entre si. Então, a comunidade, pessoal, ela já vem o quê? Ela já vem interagindo tanto
espécies diferentes, quanto o habitat. Então, eu tenho uma relação aí de várias espécies que dividem o mesmo ambiente e que esses ambientes interagem entre si. Eu gosto muito de falar que é você na praça de alimentação do shopping, né? Então, você tem vários tipos de espécies de comida, com uma espécie só que somos nós, interagindo tranquilamente ali, fazendo as opções de refeição, e tudo bem. Isso é uma comunidade onde a gente tem uma interação com o meio, para ficar mais lúdico para vocês conseguirem enxergar melhor esse nosso termo. E o ecossistema é o conjunto de todos os seres vivos e parte não viva de um ambiente somado a todas as relações que existem entre esses elementos. O ecossistema ele vai constituir em fatores bióticos e abióticos, tá? Bióticos são todos os que têm vida. Abióticos são os que não têm vida, mas que são necessários para a vida. Por exemplo, água, sol. Esses fatores não têm vida, mas sem eles não existe a vida biótica na Terra. Então, o ecossistema ele vem fazendo engloba tudo isso, fatores bióticos, abióticos e todo mundo dentro de um mesmo lugar. Isso é um ecossistema, beleza? Biosfera. A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas. Então, você tem ecossistema marinho, terrestre. Então, a biosfera é todo o conjunto desses ecossistemas, onde dentro tem comunidades, tem espécies. Então, é como se fosse uma pirâmide, né? A biosfera seria o ápice da pirâmide, aonde constitui toda essa parte de termos da biologia que a gente acabou de falar. Outro conceito de ecologia super importante que você tem que saber é o ecótono. É uma faixa de transição entre dois ambientes, tá? É uma área de biodiversidade muito grande, seres que pertencem aos dois ambientes. Dá uma olhada nessa imagem que eu trouxe aqui, ó. Amazônia e Cerrado. Então, essa parte que divide aqui, ó, que se encontram os dois ambientes, é um ecótono, tá? É bem na divisão. E é neste lugar aqui aonde você encontra uma biodiversidade muito grande. Por quê? Porque existe uma interação. Você vai ver isso muito aonde teve as queimadas, né, do ano passado. Pegou bem uma região ecótona, aonde é uma faixa de transição e você teve assim uma parte de cerrado e uma parte de floresta muito danificada pela queimada, ok? Espero que você tenha gostado. Até a próxima. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Ótica Carvalho, óculos e relógios que combinam com a sua rotina e o seu momento. Nos siga nas nossas redes sociais, @Ótica Carvalho no Instagram e facebook.com/óticacarvalho.oficial. Teoria dos conjuntos. Então, fiz um breve resumo, como eu disse para vocês. Então, nós entendemos por conjunto uma coleção de objetos definidos e distintos de nossa intuição ou de nosso pensamento. Mas o que é isso, meu Deus do céu? Vamos lá. Vou ensinar com exemplos, que é a melhor coisa no caso da matemática. Exemplo 1. Seja o conjunto dos estados da região sul do Brasil. Podemos representar A de algumas formas. Olha lá. Então, os estados da região sul são alguns estados, não são? Certo. Então, nós temos um conjunto. Por quê? Porque tem elementos. Tá? Então, quais são os elementos desse conjunto? A igual
olha como que a gente escreve, como a gente representa conjunto. Olha lá. Por chaves. Isso aqui, ó, chama-se chave, tá? Não é colchete, não é parênteses. É chave, que é aquele negocinho assim. Então, sempre que você tiver coisinhas escritas entre chaves, significa que é um conjunto, ok? Então, nós temos o conjunto A, igual, abre chave, Paraná, vírgula, Santa Catarina, vírgula, Rio Grande do Sul, fecha a chave. Significa que nós temos o conjunto A com 3 elementos, ok? Ou como que a gente pode escrever também esse conjunto A? Tem uma outra maneira de se representar esse conjunto A também, olha lá. X é um estado do Brasil, ok? Barra, X está na região sul. Então, olha só. Como que a gente pode representar esse conjunto A dos estados do sul do Brasil? Eu posso falar que são os estados do Brasil e que especificamente são os estados do sul. Ok? É uma outra maneira de se representar o conjunto A. Exemplo 2. Seja P o conjunto dos números naturais pares. Olha lá. Podemos representar P de algumas formas. Ó, primeira representação do P. P igual, abre chaves, 0,2,4, 6, 8, 10, 12. E ele coloca o quê? Reticências, que significa o quê? Que esse conjunto não para aí, que é um conjunto infinito. Por quê? Porque nós conhecemos todos os números pares que existem? Não, né? Que são infinitos. Então, por isso que a gente coloca essas reticências aí, ok? Com uma outra maneira de representar, ó. A segunda maneira de representar o conjunto P. Eu abro chave e coloco X pertence a N. O que significa isso? X pertence a N. Percebam que esse N, ó, é um N diferente. Por quê? Ele tem isso daqui, né? Por que ele é assim? Porque ele representa conjunto dos números naturais, que a gente vai ver mais pra frente nessa aula ainda, tá? Conjunto dos números naturais, que são 0, 1, 2, 3, 4, certo? Tá, então ele fala que o X pertence ao conjunto dos números naturais, aí ele coloca barra, X é par. Tá? Então é uma outra maneira de representar esse conjunto P. A terceira maneira de representar o conjunto P, ele fala assim, ó, entre chaves também. X pertence aos naturais, barra, X igual a 2K, para K pertencente aos naturais. Por que 2K? Porque toda vez que eu multiplicar um número por 2, vai dar um número par. Então, se K for 1, 2 vezes 1, 2, par. Se K for 4, 4 vezes 2, 6, par. Se K for 5, 5 vezes 2, 10, par. Então, qualquer número que eu multiplicar por 2 vai dar um número par. Por isso que ele colocou esse 2K aí, tá? Então, essa é uma maneira um pouquinho mais elaborada que nós teríamos de representar o conjunto dos números pares. Ok? A gente vai fazer isso nos exercícios, pessoal. Vamos lá. O que eu vou falar para vocês agora? Relação em conjuntos. O que seria essa relação em conjuntos? Tem um exemplo aí, ó. Seja A o conjunto dos estados da região sul do Brasil. Desse modo, Paraná pertence ao conjunto A. Ou seja, Paraná pertence a. Esse é o símbolo do pertence. Presta atenção nesse símbolo. Ele não é um E. Ele não é o E. Ele é assim, ó. Ó. Coloca aí no seu resuminho. Pertence. Isso significa pertence. Tá? Então, é uma maneira de você escrever pertence. É um símbolo do pertence. Então, olha lá. Paraná pertence a.
Significa o quê? Que o estado do Paraná é um dos elementos do conjunto A. Vamos lá. Outro exemplo. Goiás não pertence ao conjunto A. Ou seja, Goiás não pertence a A. O que é o não pertence? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ih, não foi. Agora foi. Ó. Tá vendo ali? O não pertence? É assim, ó. Você faz um C, depois você faz um risquinho no meio e corta. Esse daqui é o não pertence. Ok? Significa o quê? Que o estado do Goiás é um elemento que não está no conjunto A. Seja P o conjunto dos números naturais pares. Desse modo, nós temos 1/2 não pertence a P, pois não é um número natural. Então, ó, se P é natural e par, ó, P é natural e par. Então, meio, que é 1/2, que seria 0,5, não pertence a P. Por quê? Porque ele não é natural. Natural são só os números inteiros, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, por isso que o 1/2 não pertence a P, certo? 7 não pertence a P. Por que 7 não pertence a P? Porque 7 não é par, tá? Para pertencer ao P, tem que ser natural e par. 8 pertence a P. Por que 8 pertence a P? Porque ele é um número natural e par. Deu para entender, então, o que é pertence e não pertence? Lembraram disso? Isso é importante, hein? Cai bastante no vestibular. Subconjunto, meus amores. O que seria o subconjunto? Ó, o conjunto A dos estados da região sul do Brasil está contido no conjunto de todos os estados do Brasil, que, por sua vez, está contido no conjunto de todos os estados do mundo. Chamando de B o conjunto de todos os estados do Brasil e M o conjunto de todos os estados do mundo, temos A está contido em B, que está contido em M. Então, qual que é a diferença do pertence e do contido? Presta atenção. Quando eu tenho elemento, eu uso pertence. Quando eu tenho subconjunto, eu uso contido. Então, vamos lá. Paraná pertence ao conjunto A. Por quê? Porque Paraná é um elemento do conjunto. Então, aí eu uso o pertence. Certo? Agora, se eu falar o conjunto dos estados do Sul, se eu for comparar o conjunto dos estados do Sul com o conjunto dos estados do Brasil. Então, são dois conjuntos. Aí eu tenho que usar o contido. Então, o conjunto dos estados do Sul está contido no conjunto dos estados do Brasil. Então, estados do Brasil é um conjunto. Estados da região Sul é outro conjunto. Então, é um conjunto que está contido no outro. Certo? Então, anotem isso aí nas observações de vocês aí também. Quando eu tenho elemento, quando eu vou falar de elemento do conjunto, eu uso pertence, não pertence. Quando eu vou falar de conjuntos, de subconjunto dentro de um outro conjunto, eu uso contido e não contido. Certo? Contido e não contém, na verdade. O não contém é assim, ó. Esse daqui é o contém. Tá? E esse daqui é o não contém. Ok? Contém e não contém. Beleza. Aí ele fala lá, ó. Portanto, A é subconjunto de B. B é subconjunto de M. E A é subconjunto de M. Certo?
Como todos os elementos do conjunto dos números naturais pares, o conjunto P, estão em N, temos P está contido em N, né? Porque se o P são todos os números naturais e pares, ele está contido no N, porque N são todos os números naturais. Deu para entender? Vamos lá. Um conjunto pode ser elemento de outro conjunto. Exemplo. Considere os conjuntos G, 1 e 2, e H, 1 e 2, 3 e 4. Nesse caso, G é um elemento de H. Portanto, G pertence a H. Deu para entender? Ó, tá vendo G? O G, nesse caso, ele é um subconjunto de H. Porque, ó, esse subconjunto, ó, ele está dentro do conjunto H. Então, é um subconjunto dentro de um conjunto. Certo? Nesse caso, eu uso o pertence. Vamos lá. Vazio e universo. A gente vai fazer exercícios, tá, meus amores? Deixa eu só terminar a teoria aqui que a gente vai fazer exercício. Vazio e universo. Se um conjunto não possui elementos, ele é chamado de conjunto vazio, tá? E como que a gente representa o conjunto vazio? Assim ou assim, ó. Dessas duas maneiras eu posso representar o conjunto vazio. Ok? E o que seria o conjunto universo? O conjunto universo seria o conjunto de todos os números de tudo. Ok? Exemplo, vamos lá. Seja R o conjunto dos números primos, pares, maiores que 2. Então, ó, primos e pares maiores que 2. Então, todos os números que são maiores que 2. Os primos, que são pares, pertencem ao conjunto R. Ok? Como não existe números primos pares maiores que 2, temos R igual a vazio. Então, vamos pensar nos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Percebam que todos eles são ímpares? O único que é par de todos esses que eu falei é o 2. Então, e ele falou que o R seria o conjunto dos números maiores que 2 primos pares. Não existe um número primo par maior do que 2. Então, o conjunto R é vazio. Deu para entender o que é o vazio, então? Vamos lá, continuando. Seja S o conjunto dos números negativos maiores que 0. Como não existe números negativos maiores do que 0, S é vazio. Observação, o conjunto vazio está contido em todos os conjuntos. Isso é importante. Ó, o conjunto vazio está contido em todos os conjuntos. Então, vamos lá. Tomando de novo aquele exemplo do conjunto dos estados da região sul. Então, estados da região sul. O conjunto vazio está nesse conjunto de estados da região sul? Sim. Conjunto dos números pares. O conjunto vazio está dentro desse conjunto dos números pares? Sim. O conjunto vazio está dentro de todos os conjuntos. Qualquer conjunto, eu tenho um vazio ali dentro. Tudo bem? Isso é importante, tá? O conjunto que contém todos os elementos dos conjuntos de uma situação é chamado de conjunto universo. Tem um exemplo ali, ó. X é um estado do Brasil. X está na região sul. Então, esse é um conjunto universo. Estados do Brasil. Ok? Vamos lá. Exercícios. Considere o conjunto A, 0, 1, 2, 3 e o subconjunto 4 e 5. Assinale a alternativa que não apresenta subconjunto de A. Então, vamos lá. Vazio é um subconjunto de A? Letra B. Subconjunto 0 é um subconjunto de A?
Ó, ele quer que não apresenta subconjunto, tá? 2 e 3 é um subconjunto de A? E agora? 4 é um subconjunto de A? E 0, 1, 2, 3, 4 e 5 é um subconjunto de A? Gente, alternativa D. D de dado. Por quê? Porque o 4, ele faz parte de um subconjunto. Ó, o 0 não faz parte de um subconjunto, então a letra B, tranquilo. O 2 e o 3 não faz parte de um subconjunto, então também está tranquilo. A letra E seria o conjunto A inteiro, então também está tranquilo. E o vazio está sempre dentro de qualquer conjunto, então também está tranquilo. Agora o 4 não. Por quê? Porque aqui na letra D, para ser um subconjunto de A, teria que ser 4 e 5. Por quê? Porque o 4 pertence a um subconjunto, já. Então, o único subconjunto, na verdade, o único subconjunto sozinho que pertence ao A é o 4 e o 5. Então, o 4 ele não pode ficar sozinho. O subconjunto 4 sozinho não existe. Certo? Por quê? Porque ele está já dentro de um subconjunto, diferente do 2 e do 3, que não está dentro de um subconjunto. Deu para entender? Então, por isso que é a letra D. Ok? Tá tranquilo? Vamos lá. Operações com conjuntos. Então, quais são as operações que a gente pode fazer com conjunto? União, intersecção e diferença. A gente pode subtrair conjuntos também, tá bom? Então, vamos lá. Operações com conjuntos. O que seriam as operações com conjuntos? União. O que seria a primeira operação com conjunto? União. É quando eu junto, o próprio nome está dizendo, união. Quando eu junto um conjunto com outro. Então, vamos lá no exemplo. Sejam os conjuntos X, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Y, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e 10. Desse modo, X união Y seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vamos lá. Ó. Qual é a nomenclatura de união? É isso aqui, ó. Isso aqui. É um U, mais ou menos. É um U meio estilizado, vamos dizer assim. Então, eu digo que X união com Y. O que seria o X união com Y? Eu vou juntar todos os elementos de X com os elementos de Y, só que eu não vou repetir. Então, por exemplo, qual o número que se repete aí entre os dois? O 4 e o 5. Eu vou colocar 2 vezes o 4? 2 vezes o 5? Não, eu coloco uma vez só. Então, fica 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso seria a união, tá? O que seria esses círculos aí, né? Esse oval aí? Seria o diagrama, a representação gráfica da união de conjuntos. Então, o conjunto eu represento graficamente assim, dessa forma, tá? Então, o que seria a união? A união seria eu juntar, ó, os elementos de X e Y. Todos os elementos do X mais os elementos de Y. Sem repetir. Ok? A união é fácil. Vamos lá. Intersecção. A intersecção também não é difícil. A intersecção eu represento com este símbolo aqui, ó. Tá? Este símbolo é o símbolo que eu represento a intersecção. Bom, a intersecção é o contrário da união. São só os elementos que se repetem. Então, eu tenho o mesmo exemplo. O X e o Y. Qual que são os números que repetem no X e no Y? O 4 e o 5, que são esses números do meio aqui. Então, essa daqui é a intersecção entre X e Y. Tá? Então, união, junto de um, junto de outro. Agrupa os dois conjuntos, sem repetir. Intersecção, somente os números que se repetem. Quem for esperto está anotando. Exemplo. Olha lá. Considere os conjuntos P,
que são os números pares, e T, que são os números ímpares. Nesse caso, como não existem elementos que pertencem ao conjunto P e ao T simultaneamente, então não existe a intersecção. A intersecção de P e T seria um conjunto vazio, porque não existe um número que seja par e ímpar, né? Ou ele é par ou ele é ímpar. Então, nesse caso, não temos intersecção, ok? Quando a intersecção entre dois conjuntos é vazia, dizemos que eles são disjuntos. Então, olha só, esse termo pode cair no vestibular. Quando eu falo que os conjuntos são disjuntos, significa que não há intersecção entre eles. Ou seja, que não existe um elemento que seja comum entre os dois, que se repita entre os dois. Então, são conjuntos disjuntos, ok? Deixa eu ver o que mais que é interessante. Diferença. Olha lá. Preciso falar da diferença, senão a gente não vai conseguir fazer o exercício. Vocês não vão entender o exercício. O que seria a diferença? Ó, sejam os conjuntos X. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. O mesmo, ó. E Y. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desse modo, X menos Y será, olha lá, 0, 1, 2 e 3. Por quê? Que X menos Y seria 0, 1, 2 e 3. Toda vez que eu faço diferença, presta atenção. Ó, diferença. Toda vez que eu faço a diferença, eu vou fazer assim, ó, dessa forma. Eu pego, não é X menos Y? X menos Y. Então, eu pego todos os elementos do X e escrevo. Porque é X menos Y. Então, eu pego todos os elementos do X e escrevo. Aí, eu venho e vou cortando, eliminando todos os elementos de Y. Que desses daqui que eu escrevi, o que tem no Y? O 5 e o 4. Pronto. Esse é o meu X menos Y. Deu para entender? Então, ó, X menos Y. Todos os elementos que tem no X, eu escrevo todos os elementos que tem no X. Depois eu volto e elimino desses que eu escrevi que tem no Y. Certo? Esse seria o X menos Y. Ok? Essa seria a diferença. Como que eu vou fazer isso no exercício? Bora lá. Então, eu tenho lá, ó, conjunto A, conjunto B e conjunto C. Certo? Aí ele quer, olha o que o exercício quer. A menos C, união C menos B, união A intersecção B, não, A intersecção B, intersecção C. Deus é mais. Bora lá. Ó. Então, vou fazer A menos C primeiro. O que seria o A menos C? Seria todos os elementos de A, B e C. E aí, eu venho e corto todos os que tem no C. Quem que tem no C desses daqui? O C tem só. Então, A menos C deu isso aqui. A menos C deu isso aqui. União. União com quem? C menos B. Todos os elementos de B. E corto o A. Ficou só o B, porque no C também tem A. Ficou só o B. Então, A menos C deu o quê? Deu B. União com quem? Vou pegar todos os elementos de C. Vou copiar. E vou riscar todos os elementos de B. Que seria... Quem que tem aqui no B? O C e o D. Então, C menos B ficou aí. União. Essa intersecção
O que é intersecção mesmo? É o que repete em todos. Então, o que repete no A, no B e no C? Olha lá. O que repete no A, no B e no C? O A repete no A, B e C? Não. O B repete no A, B e C? Também não, porque no C não tem o B. O C repete no A, B e C? Sim, ó. Tem o C aqui e C aqui. Então, o único que repete nos três é o C. Então, essa intersecção aqui é C. Certo? Então, agora eu tenho B, união com AE, união com C. Essa seria a minha resposta. O que é união? União não é juntar tudo? Então, qual seria a minha resposta? A, B, C e E. Na ordem, né? Porque a gente sempre coloca em ordem alfabética. Então, A, B, C e E. Qual a alternativa? D de dado. Já conhece o Clube Confiança? Um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro em qualquer abastecimento ou consumo nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. Todas as ondas que existem no mundo só tem dois tipos, eletromagnéticas e mecânicas. E elas têm umas características muito importantes. A onda mecânica, ela se propaga, né, através das moléculas. Então, uma molécula começa a vibrar, né, recebe uma quantidade de energia ali, e essa energia vai se propagando pelo meio. Então, nós sabemos que tem duas naturezas. Então, nós vamos classificar primeiro as ondas quanto às suas naturezas, né? Qual a natureza eletromagnética e a natureza mecânica. Então, como eu estava falando, uma onda eletromagnética, ela consegue se propagar em qualquer meio. Uma onda mecânica, ela necessita de moléculas para se propagar, né? Então, um pulso energético, uma quantidade de energia, faz uma molécula se agitar e ela agita a molécula do lado, que agita a molécula do lado, e aí você tem a propagação da onda. É importante dizer também que a onda, ela só transporta energia, ela não transporta matéria. O que isso quer dizer? Bom, se eu estou lá no mar, né, lá nas profundezas do oceano, onde tem as ondas, tá? Essas ondas que a gente está estudando, nós não estamos estudando aquelas ondas que os surfistas pegam, aquela lá, tá? Aquilo ali é o resultado de outra coisa, né? Ali, aquela onda de surf, a gente pode imaginar que está vindo uma grande massa de água e ela encontra uma região mais rasa e diminui a sua velocidade, então essa onda capota por cima da outra. Mas não é isso, a gente está falando daquela onda do oceano que dá aquele balanço no barco, que muitas pessoas ficam enjoadas, né? O que você pensa ali? Você está parado no barco, passa a onda, o que você faz? Você sobe, desce e fica no mesmo lugar. Passa outra onda, você sobe, desce e fica no mesmo lugar. Então imagina ondinhas vindo assim, ó. Você vai fazer assim, ó, Ela não vai te levar. O que te leva no mar, que você pode estar pensando agora, é correnteza, não é onda.
tá? São coisas diferentes. O rio tem correnteza, mas não tem onda. Então, a gente vai estudar a onda mesmo, aquela que tem um formatinho característico. Nós vamos olhar todos os formatos. Primeiro, a gente precisa, então, ver a parte teórica, a classificação delas. Então, eu vou colocar aqui, ó, ondas. Quais ondas que nós temos? Então, a natureza. Vamos classificar ela segundo a sua natureza, tá? Nós temos dois tipos, então, mecânicas e eletromagnéticas. Vamos lá. Então, tem ondas mecânicas, tá? Mecânicas e eletromagnéticas. Nós utilizamos, né, eletromagnéticas. Nós utilizamos essas duas ondas o tempo inteiro, tá? As ondas mecânicas nós utilizamos para escutar, por exemplo. E as ondas eletromagnéticas nós utilizamos para enxergar, tá? Então, a luz é uma onda muito conhecida, onda eletromagnética. O som é uma outra onda muito conhecida, é uma onda mecânica, tá? Qual a diferença das duas? A onda mecânica, ela não se propaga aonde não existe molécula. Então, ela não se propaga no vácuo. Sim, ela não se propaga no vácuo. Então, todos aqueles filmes que nós assistimos de espaço, de explosão, de tiro, de barulho, isso não existe, né? No espaço a gente não tem som. Você não escuta as fusões nucleares que ocorrem lá no Sol com os átomos de hidrogênio transformando-se em hélio. Você não vê isso, você não escuta, você vê, né? A luz chega. Essa luz é proveniente dessa fusão. Mas o som que isso que produziria isso aqui na Terra, como se fosse uma bomba atômica, né? Como se fosse, porque uma bomba atômica é uma fissão, mas esse som a gente não escuta aqui. Então, o som, uma onda mecânica, não se propaga no vácuo. Nenhuma onda mecânica se propaga no vácuo, tá? A onda mecânica, ela se propaga de molécula a molécula. Então, a propagação delas as diferencia. A onda eletromagnética, ela não necessita de nenhum meio para se propagar, tanto que ela vem lá do Sol até a Terra pelo vácuo, tá? Então, por isso que a gente consegue, por exemplo, controlar um robozinho em Marte, né? Fazer um voo do drone em Marte, se comunicar com a estação espacial que está fora da atmosfera da Terra, porque a gente utiliza ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas têm uma gama enorme. Elas são utilizadas em celulares, televisores, né, em toda a rede de GPS, satélite, né, você usa onda eletromagnética, a própria energia elétrica, né, quando passando, não é uma onda eletromagnética, mas a gente consegue gerar onda também com energia, né? Eu estou falando agora por esse microfone. Esse microfone está fazendo o quê? Está captando uma onda mecânica, transformando ela em eletricidade, jogando para a rede, né? Aí se transforma numa onda eletromagnética que é transmitida pela antena. Essa antena capta essa onda, né? E está transformando no seu alto-falante essa onda, né? Em onda mecânica que você está escutando o que eu estou falando. Então essas ondas, elas vão se transformando o tempo inteiro, tá? Então, ondas mecânicas, elas necessitam de um meio para se propagar. Meio para se propagar, tá? E como é uma onda mecânica, ela necessita de um meio para se propagar. Quanto mais próximas estão as moléculas, mais rápido ela se propaga. Então, a velocidade de uma onda mecânica, ela é maior em meios sólidos, onde as moléculas estão mais próximas, e menores em meios gasosos, onde as moléculas estão mais distantes. Então, a velocidade da onda mecânica depende da distância das moléculas, né, do corpo. Então, quanto mais próximas essas moléculas, maior a velocidade. Então, a gente pode dizer aqui, ó, que a velocidade, né, dessa onda no sólido, ela é maior que a velocidade no líquido e ela é maior que a velocidade em um gás ou nos gases, tá? As ondas eletromagnéticas, elas não necessitam de um meio para se propagar. Então aqui, ó, ondas eletromagnéticas, elas não necessitam
necessitam de um meio para se propagar. Então, a maior diferença é que aqui as ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo, tá? São as únicas ondas que se propagam no vácuo, as ondas eletromagnéticas. E diferentemente das ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas, elas se propagam com maior velocidade aonde não tem molécula. Então é como se as moléculas do meio diminuíssem a velocidade da onda eletromagnética. A gente estuda isso bem mais a fundo em luz, quando nós estamos estudando refração. Né? Então a luz, quando passa de um meio vácuo e vai para qualquer outro meio, há uma diminuição na sua velocidade. Então aqui nas ondas eletromagnéticas, a gente pode dizer, ó, que a velocidade, né, no vácuo é a maior de todas, tá? Então, do vácuo depois vem os gases, depois vem os líquidos, e depois vem os sólidos. Então, ela tem a menor velocidade dela. Opa, o acento é aqui, ó. Ela tem a menor velocidade dela nos meios com maior molécula, com maior quantidade de molécula e com moléculas mais próximas. Nós temos aí uma dificuldade maior para a propagação dessa onda eletromagnética. Né? A gente pode pensar nisso quando a gente vai usar o Wi-Fi. O Wi-Fi é uma onda eletromagnética, né, na faixa de frequência de gigahertz, e quanto mais parede tem, mais difícil é a propagação da onda. Então, esses meios, eles vão dificultando a passagem de onda. Então, a gente tem as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas se propagam em meios materiais, tá? Lembra que a onda só propaga energia, não propaga matéria. As ondas eletromagnéticas se propagam em qualquer meio, inclusive onde não tem molécula, que é o vácuo, tá? Então, eu vou apagar isso daqui para que a gente possa entrar nos tipos de propagação das ondas, das propagações longitudinais e propagações transversais, tá? Então, tipos de propagação. Quais são os tipos de propagação que nós temos? Primeiro tipo, propagação longitudinal. Não é que tem uma ordem, tá? Eu vou falar primeiro sobre longitudinal, não é que tem que ser primeiro ou segundo. Então, primeiro longitudinal. O que seria uma propagação longitudinal? Nós temos que lembrar que a onda vibra, né? Então, ela vibra. A gente conhece, sei lá, uma onda muito conhecida aí que a gente vê em tudo quanto é lugar, aquela de batimento cardíaco, né? Que faz pi, pi, pi. Então tem um pulso ali, né? Então a onda ali tem uma vibração. Quando a vibração da onda e a propagação da onda tem a mesma direção, nós chamamos de propagação longitudinal. Como assim? Imagina uma mola, tá? A hora que a gente puxa a mola e solta, ela vai fazer assim, ó, né? Ela vai esticar, fechar, então ela está oscilando como se fosse uma onda. E ela vai se propagar, como se fosse uma minhoquinha assim, ó, faz assim, anda, assim, anda. Então perceba que a vibração da onda está nessa direção, ó, horizontal. E a propagação da onda também está na horizontal. Então perceba que a direção de propagação e a direção de oscilação são idênticas. Se elas são idênticas, né, a gente chama essa onda de longitudinal, tá? Então, ó, onda longitudinal. Tá? Como é que a gente pode representar essa onda longitudinal? A gente pode fazer como se fosse uma molinha assim, ó, fazendo a propagação. Então nós temos, por exemplo, assim, ó, estica, contrai, estica, contrai, estica, contrai. Aí, como se estivesse fazendo assim, ó, tá? Vibração, vibração na horizontal. Vamos fazer uma setinha mostrando a vibração da onda, ó. Então, ela vibra assim, vai para frente e para trás. Vibração, tá? E como é que ela está se propagando? Na horizontal também. Então, vamos fazer uma setinha mostrando a propagação. Então, vamos imaginar que a propagação é na horizontal. Perceba, ó, direção de propagação, direção de vibração. São as mesmas. Por isso que a onda é chamada de onda longitudinal.
Existe uma outra classificação ali na propagação das ondas, outro tipo de propagação, que é a propagação transversal. Transversal. O que é essa propagação transversal? A vibração vai estar numa direção e a oscilação vai estar em outra direção. Então, elas formarão um ângulo de 90 graus. Por exemplo, aquela onda tradicional, aquela onda andando em corda assim, ó para onde que ela vibra, para onde ela oscila. Ela oscila para cima, para baixo, para cima, para baixo. E ela está andando para a direita. Perceba então que você tem uma oscilação na vertical, subindo e descendo, igual a onda que passa quando a gente está no barco. A gente sobe e desce. Então a vibração da onda é para cima e para baixo, tá? Essa é a oscilação. E ela está se propagando para a direita ou para a esquerda. E aí? Então você tem uma vibração numa direção e uma propagação na outra. Ficaria mais ou menos assim, ó. A onda, ela vai estar fazendo isso, ó. Sobe, desce, sobe, desce. Perceba então que a onda está indo para cima e está indo para baixo. Para cima e para baixo. Ou seja, a vibração dela é nessa direção, ó. Tá? Então, vibração. E a propagação... Ops, eu acho que comeu aí, né, gente? Agora que eu tô vendo. Deixa eu fazer menorzinho aqui, ó. Sobe, desce. Tá? Essa é a oscilação ou vibração. Eu chamei aqui de vibração, então eu vou chamar aqui de vibração também. Tá? Então aqui, ó, eu tenho a vibração da onda. E a propagação? A propagação da onda, ó, ela tá andando para a direita. Então aqui, propagação. Então nós temos aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Nós dizemos que numa onda transversal, a vibração e a propagação são perpendiculares. Elas formam um ângulo de 90 graus. Tá? Qual é o outro tipo de propagação que tem? Pensa em juntar tudo. Propagação mista. Tá? Sei lá, a gente joga uma pedrinha na água ali, forma uma onda, e ali tem uma propagação mista. Uma propagação mista seria o quê? Oscila na vertical e na horizontal e se propaga. Então é como se fizesse assim, ó, um círculo. Tá? Então a gente pode pensar também numa outra propagação, que é a propagação mista. Tá? Nessa propagação mista, a gente pode pensar, ó, um objeto que oscila tanto para cima, quanto para baixo, quanto para um lado e para o outro. Tá? Então nós temos aqui a vibração dela. Então ela vibra em todas as direções aí, tá? Como se fizesse assim, ó, uma bolinha. Então imagina algo subindo, descendo, indo para frente e para trás, subindo e descendo, indo para frente e para trás. E aí eu tenho uma propagação mista, tá? Então a gente vai ter essa vibração e aí você pode ter aqui também uma propagação. Então a gente já viu, né, as naturezas das ondas e os tipos de propagação que nós temos nas ondas. O que a gente vai precisar ver agora? Todos os elementos, o que é onda, o que é frequência, o que é período, e é isso a gente vai deixar para o próximo bloco. Beleza?